Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, 1. Em muitas Bíblias vai estar colocando, em muitas Bíblias vai estar colocando a introdução como, ou perdão, o subtítulo como a introdução à Páscoa, né? E é a instrução do Senhor acerca desse momento. Ainda algumas pessoas aqui estão chegando, vocês aí da tela, Deus abençoe. Estamos aqui reunidos, né, na igreja. Estamos aqui com a família reunida. E aqui a igreja reunida. Estamos em igreja reunido hoje. Bastante gente aqui. Com o pessoal online e online, né? Os irmãos que vieram de outra cidade, Deus abençoe. Lá, quem que veio aqui de outra cidade aqui? Os irmãos de Sapezal, Deus abençoe. Teve mais alguém que vieram? A maioria aqui é tudo de Comodoro, né? Vilhena, tá lá. Deus abençoe. Temos o pastor Cassiano, que morava em BH. E o restante. Temos, para cá, temos o pastor Cassiano, né? A Lívia, de Leiria. Nós temos a turma aqui. Temos a Marinete, da Suíça. Pastor Justino e pastora Neide, de São Paulo. Nós aqui, todo mundo junto. Amém? E vocês aí, Deus abençoe. Fizemos já a Páscoa, tivemos o pessoal da Europa, mas era 3 horas da tarde, né, celebrando com eles. E é isso aí. Todo mundo abriu? Abre aí. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardará até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, porão sobre ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. E não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixarei dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja, queridos, nós sabemos que o Senhor, ele traz juízo. Páscoa é o nosso tempo redentivo, mas hoje, nessa Páscoa, eu quero trazer essa direção para vocês. É um tempo que o Senhor trará juízo sobre os nossos perseguidores espirituais. Amém? Fala para o irmão, com pressa
sairemos de todos os lugares que ainda nos prende, porque virá tempo de juízo sobre os nossos inimigos espirituais. Amém? O juízo é Páscoa, o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar, sim, para nos libertar, sim, mas também para trazer juízo a todo tipo de cativeiro. É tempo de sermos livres, amém? Então começamos, veja só, toda Páscoa, vocês que, quem é a primeira vez aqui que está participando aqui da igreja, primeira vez que está sentado na mesinha da Páscoa, levanta a mãozinha, amém. Então veja só, esse é um culto ou uma celebração que celebramos comendo, amém? É coisa assim, legal. Lembrando que toda mesa é um culto. Né? Toda mesa é uma celebração. Toda mesa é um altar. Então nós vamos celebrar o Senhor comendo. E vai ser do começo ao fim comendo e celebrando, trazendo memórias, trazendo, projetando aquilo que o Senhor queria falar em cada parte. Nós vamos tomar 4 cálices de sucos. Nós vamos, então, estar tomando, né, esses 4 cálices. E cada cálice representa algo. Êxodo, capítulo 6, versos 6 ao 7. Diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Tomai-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Diga comigo: o Senhor nos tirou debaixo das cargas. Amém? Fala assim: 2. O Senhor nos livrou da casa da servidão. Diga 3. O Senhor nos resgatou com braços estendidos e com manifestação de julgamento. E 4. O Senhor nos tomou por povo dele. E ele tornou o nosso Deus. Amém? Entendeu aqui? Então vamos lá, enche aí o teu cálice, enche o teu copo. Tassiano tem lá. Coloque aí, primeiro cálice. Faz esse comigo. Amém? Todo mundo colocou o primeiro cálice. Faz para vocês, eu não enchi, né? Porque tem papo. Vamos lá? Veja, querido. O primeiro cálice, ele fala do cálice da santificação. É a primeira coisa que o Senhor diz, são as 4 promessas que o Senhor faz para nós. Eu vou dizer isso de novo. O Senhor, quando Ele nos toma, e essa é a aliança que precisamos entender, toda aliança
ela consiste em promessas. Aqueles que já casaram no religioso sabem disso. Na troca de aliança, você não simplesmente coloca uma aliança no dedo do outro, você troca aliança com promessas. Eu prometo amar e respeitar, eu prometo ser fiel, eu prometo na tristeza e na alegria, eu prometo na saúde e na doença, ou seja, ninguém troca uma aliança se não for primeiro com promessas. A aliança fala de uma unidade. Eu não entro em unidade com alguém sem garantir algo com ela. Porque senão não tem sentido eu ter aliança com alguém. Por que eu teria aliança com alguém se eu não tenho uma promessa para com ela? Nós vemos hoje, né, algo que está muito em voga, as guerras. E quando nós falamos, por exemplo, a aliança da OTAN, se um país entra em guerra, todos têm que entrar, porque isso é parte da aliança. Não é só o benefício financeiro, mas tem uma aliança. O teu inimigo é o meu inimigo. Quando o Senhor nos toma por aliança, Ele nos promete 4 coisas. Ele diz, olha, eu tomo vocês com aliança e faço aliança com vocês. E eu digo, vamos livrar debaixo das cargas. 2, vamos livrar da casa da servidão. 3, eu vos resgatarei com braços estendidos e com manifestação de juramento. 4, essa aliança consiste que agora em diante, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. E assim estamos aliançados. Há promessas. Amém? Chacoalhe o teu irmão e diga assim, nunca se esqueça da aliança. Sabe qual que é o problema, meu querido? Que a aliança, a gente só lembra disso daqui, ó. É só disso. Não. Isso daqui é símbolo de uma aliança. Isso daqui, sabe o que nos lembra? Toda vez que eu olho para o meu dedo, eu lembro de uma coisa. Eu tenho uma promessa que eu fiz para alguém. E não importa a circunstância, eu tenho que respeitar essa promessa. Isso daqui não é o casamento. O casamento é a promessa que eu fiz. O Senhor nos fez uma promessa. E essa primeira promessa consiste que Ele nos santifica. O Senhor tira as cargas do nosso lombo. Entendeu isso? O Senhor te tira debaixo das cargas. O jugo do Senhor é leve e suave. O jugo do Senhor é leve e suave. Por isso, esse primeiro cálice, veja só, é o cálice que nos livra do pecado. É o cálice que fala que você, mesmo que você foi uma pessoa má e que desrespeitou o Senhor, o sangue de Jesus purifica os teus pecados e te torna puro novamente. Isaías 1,18 diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, ainda se tornarão como a lã. A primeira aliança que Jesus faz conosco é que quando Ele nos toma, Ele não nos deixa do mesmo jeito. Ele nos purifica novamente para o estado original. Esse cálice nos lembra que você um dia foi pecador, mas agora está sendo santificado pelo sangue daquele que se aliançou com você. O pecado de um Adão contaminou toda a raça adâmica. Mas a santidade do último Adão, Jesus Cristo, tem restaurado a vida de Deus em nós. Amém? Amém. Pega o teu cálice. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo.
que fizeste distinção entre o sagrado e o profano, a luz e a escuridão. Israel e as outras nações. O Senhor distinguiu o 7º dia e os outros 6 outros dias. O Senhor fizeste distinção entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse sangue que se derramou por nós. Mesmo sendo pecadores. Mas o teu sangue veio com tanto amor sobre nós, que toda a dureza do nosso coração foi quebrada. Tomamos esse primeiro cálice, lembrando que nessa aliança o Senhor tira as cargas do nosso lombo. Éramos escravos do pecado. Carregávamos a morte como salário. Estávamos aliançados na sepultura. Não tínhamos esperança. Estávamos jogados à condenação. Mas um dia, a tua luz brilhou sobre nós. Nas câmaras da morte, o Senhor Jesus nos encontrou. E esse amor foi tão profundo que trouxe vida novamente. Essa memória que lembramos, desse sangue vertido que nos santifica. Obrigado, Jesus. Que possamos nunca esquecer disso. Diga assim comigo, Pai, eu te agradeço pelos mandamentos de liberdade, de alegria, de bênção, e esse cálice de santificação que o Senhor nos deu. Que Ele nos lembre que somos a justiça de Deus, através do nosso Cordeiro e do sangue desse Cordeiro, Jesus Cristo. Cada um de nós temos o direito de se achegar diante do trono e de receber tudo que Ele derrama e de saber que as nossas orações não só serão ouvidas, mas serão respondidas. Em nome de Jesus. Beba em nome de Jesus. Pode, irmão. Aleluia. Irmãos, vocês que às vezes estão em casa, nós que estamos aqui, estamos em muita gente, nós vamos acabar não fazendo tudo. Estamos em bastante gente. Mas vocês que estão em casa, que prepararam sua bacia de lavar as mãos, nós vamos profeticamente fazer isso aqui, com as nossas mãos estendidas. Mas as mãos representam as obras. As mãos representam as obras que fazemos. As mãos representam que estávamos mortos, aliançados na sepultura. Sabe, esses dias eu estava orando e eu via como as mãos das pessoas como um esqueleto aliançado nas mãos. E aí eu entendi que esse é o estado da sepultura no gerar, no produzir. As minhas mãos não conseguem gerar nada, por mais que eu faça.
Eu nunca colho o resultado daquilo que eu fiz. As mãos falam do batismo. O Senhor nos imergiu na morte para que na vida da ressurreição também nós participássemos. Por isso não há maldição que possa prevalecer, sabe por quê? Porque toda maldição prevalece naquele que está vivo. A lei só funciona para aquele que está vivo. Quando morreu, não está mais valendo a lei. Se alguém está com um pedido de prisão, essa prisão só vale se ele estiver vivo. Se ele morreu, ninguém vai prender o morto. Por isso, se nós estivéssemos vivos, estamos vivos na nossa velha natureza, toda a justiça da lei do pecado opera em nós. Mas se morrermos em Cristo Jesus, nenhuma lei funciona mais em nós. Só a lei do Espírito. Por isso, estenda as suas mãos. Você que está com a sua bacia, você vai lavar as suas mãos. Se você não está com a sua bacia, do mesmo modo, estenda as suas mãos. Pai, eu quero pedir agora, amém, que em nome de Jesus, as mãos dos teus filhos recebam a pura água da palavra. Aleluia. Essa água que jorra do teu trono. Senhor, se as nossas mãos foram impuras, se as nossas mãos foram injustas, se as nossas mãos foram profanas, se as nossas mãos e da nossa geração derramaram sangue inocente, mudaram o marco antigo, roubaram terras, terrenos, produtos, criações, fizeram emboscadas, roubaram os tesouros, dinheiro, defraudaram, enganaram, mentiram, mãos enganosas, mãos que se apressam para o mal, mãos que fazem o que não deve. Se as nossas mãos fizeram parte disso, pedimos agora que toda a estrutura da iniquidade comece a ser tirada agora. Eu peço fogo e a água para limpar e o fogo para secar e purificar. Recebam agora nas tuas mãos, lembrando do batismo, que fomos sepultados, mas ressuscitamos como uma nova criatura. Por isso eu digo que cada maldição familiar, que cada maldição seja revogada em Cristo Jesus, e cada sua vida seja agora purificada e receba o poder da ressurreição e a morte receba a vida em nome de Jesus. Pai, nesse momento, nós declaramos e representamos a obra do batismo e declaramos que morremos em Cristo Jesus, mas ressuscitamos e não estamos mais vivos para esse mundo, mas vivemos para Cristo. Por isso declaramos que o ouro puro do Senhor revista as nossas mãos, que o óleo do Senhor nutra nossas mãos, que o fogo do Senhor purifique as nossas mãos, que a tua água, Senhor, sempre nos limpe. Bênção haverá sobre a tua mão, eu decreto. E tudo aquilo que você colocar nas suas mãos, viverá e não morrerá. Viverá e não morrerá. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pegue a tua salsa. Você tem um caminho de salsa aí. E eu lembro dos irmãos que falam que o apóstolo tem que ser o maior. Nessas coisas não é legal ser um apóstolo. Vamos lá. A salsa, ela representa aquele isopo. O que é isopo? Aquilo que eles usaram para colocar o sangue
nos umbrais das portas. Porque, como nós lemos, naquela noite o Senhor visitaria as casas de Israel. Naquela noite o Senhor passaria pelas casas do Egito, trazendo morte, mas sobre as casas de Israel, onde o sangue estava, a vida seria ministrada sobre aquela casa. A morte não entraria. Mas veja, muitas lágrimas houve naquela terra. Aquele foi um dia de muito lamento. Havia choro em todas as casas, porque em todas as casas havia um primogênito, seja de animal ou seja de ser humano. Então não houve uma casa que não chorasse. Por isso, essa salsa, ela representa, ela nos lembra que quando a morte bater na nossa casa, quando a morte tocar as portas da nossa casa, trazendo destruição, trazendo pobreza, trazendo doença, trazendo miséria, trazendo divórcio, trazendo qualquer coisa, ela não entrará, porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa porta. Amém? Mergulhe essa salsa nesse copo de água. A minha é tão grande que nem cabe no copo de água. Glória a Deus pelos meus irmãos. É porque o anjo apostólico é anjão, ele precisa de mais. Só mergulhar. Mergulhe agora, porque representa as lágrimas. Porque antes de você estar em Jesus, quantas lágrimas você vertia? Uma vida de tristeza. A palavra do Senhor diz, Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Estão elas escritas no teu livro? Fecha os teus olhos, Pai. Eu sei que nenhuma lágrima que cai dos nossos olhos se perdem na terra ou no vazio. Porque sabemos que as lágrimas são produzidas do profundo de uma alma, e não só de glândulas de um corpo. E tudo aquilo que sai da nossa alma se torna palavras e escritos que estão registrados no seu livro. Chamamos as memórias, Senhor, dessas lágrimas. Não deixe que os demônios se apoderem delas, mas que estejam nos teus livros, porque cada lágrima, um dia, será respondida. E eu declaro que as lágrimas que derramamos no teu altar serão respondidas com o teu sim e com o teu amém, segundo a tua boa vontade. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Em nome de Jesus. Amém. Coma, em nome de Jesus. Eu gosto. Diz aqui que não é gostosinho. Ela fala. Aleluia. Na minha mesa
Tem 3 pães. Porque era um costume. Eles pegavam o pão do meio. Eles pegavam um do meio, partiam, e eles continham esse pedaço. Creio que não sem entendimento, porque a palavra do Senhor diz que o Messias seria transpassado pelas nossas iniquidades. Veja só, você tem um pão, e normalmente os irmãos também compram já o pronto. Pega o teu matzai. Esse é o pão matzá que eles usam. Sabe por que ele é todo furadinho? Por causa dessa palavra, que ele seria transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Então, o furadinho, né? Ele foi moído. Amém? Então, veja só. Jesus, ele morreu, o filho do meio dos 3 pães. E ele, então, é sepultado, é escondido. A Páscoa é o momento que ele morre. E por isso nós temos a Páscoa, ele é em 7 dias, na verdade. A Páscoa, ela caminha em 7 dias. O primeiro dia, festa solene, que nem nós estamos, e o último dia, festa solene. Mas o Senhor ressuscita no 3º dia. Se nós pegarmos a festa do pão asmo, a festa do casamento também, tem essa expressão que no meio da festa acaba o vinho e ele transforma a água em vinho. Ou seja, o Senhor, na metade da festa do pão asmo, ele ressuscita. O corpo que foi transpassado agora ganha uma nova estrutura. Amém? Amém. Veja só, queridos. Todo ano nós fazemos a mesma coisa. Esse ano eu estou tentando trazer um contexto um pouco mais profético para aquilo que nós estamos querendo alinhar. Nós sabemos que toda Páscoa é a história do Êxodo. A história de Jesus também começa com Moisés e não termina, mas conclui essa memória, trazendo uma outra memória agora em Jesus, mas a festa é a mesma. Mas isso daqui também é uma festa onde nós ensinamos essa geração, porque o próprio Senhor diz, e quando vocês sentarem na mesa, nesse dia, os filhos perguntarem, pai, por que todos os dias nós comemos o pão normal, mas nesse dia a gente come o pão sem fermento? Por que todos os dias nós comemos carne normal, mas esse dia nós comemos a carne do cordeiro assado? Por que todos os dias nós comemos normal, mas hoje nós comemos, nesse dia, comemos as ervas amargas? E vocês ensinarão o porquê de tudo isso, apontando para tudo aquilo que Deus fez por nós. Veja só, a história da Páscoa é uma história onde o Senhor começa a ativar toda a nossa semente. O Senhor está livrando os nossos primogênitos. O Senhor morreu e ressuscitou para te salvar, mas também para ativar toda a tua sementeira, toda a tua semente, não só econômica, tudo aquilo que você produz. Por isso, todo ano, nós fazemos a mesma coisa, levantamos as mesmas memórias e fazemos do mesmo jeito, apontando, dizendo, todos os teus projetos desse ano, tudo aquilo que o Senhor colocará na tua mão, não passará pelo vínculo da morte, mas receberá vida em nome de Jesus. O Senhor nos livrou de mãos com mãos fortes. O Senhor nos aponta pelo sangue de Jesus, nos dando vida e nos tirando de ambientes de morte,
e nos colocando no reino de vida e de amor. Todas essas memórias não se trata do Cordeiro lá do Egito, mas se trata do Cordeiro Jesus, que nos livra de toda escravidão e morte. Amém? Amém? Os nossos filhos, e essa casa principalmente, tem, desde o começo do ano, desde o fim do ano, focado um pouco mais em transferir para a próxima geração o que temos recebido. Todos os egípcios perderam a sua linha de transferência, mas Israel não. No entanto, veja só uma coisa. Somente os filhos entraram na terra prometida, os que foram livres pelo sangue do Cordeiro. Se você parar para pensar um pouco, aquela geração morreu no deserto, e os filhos que foram poupados, guardados dentro de casa, esses herdaram a promessa. O Senhor abençoará a tua casa. Essa Páscoa nós sentamos dizendo isso. O Senhor abençoará a tua família. E o Senhor resgatará os teus filhos. O Senhor guardará os pastos da tua geração. E você não perderá as tuas sementes. Nós abençoamos pelo sangue de Jesus. A história da Páscoa é a história de Jesus. É a história do Cordeiro que livra da escravidão do Egito. A história do Cordeiro de Deus que nos livra da escravidão do pecado. Mas é a história que nos traz vida. Por isso eu quero orar. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus eu abençoo a semente dos teus filhos e proclamo que a morte e ressurreição de Cristo seja ativada e liberada sobre a vida dos teus filhos. Que nenhuma das boas sementes do Senhor, que são os teus filhos, se perca. Sabemos que morte tem sido liberada sobre as nações. Uma caça tem sido liberada sobre a vida da igreja e dos cristãos que guardam a tua palavra. Senhor, sabemos que a tua igreja está sendo caçada na face da terra. Sabemos, Senhor, que as pragas e assolações têm batido em cada casa. Sabemos, Senhor, que a miséria e a escassez têm tentado entrar, mas nós invocamos o sacrifício santo de Jesus e declaramos que praga nenhuma entrará na nossa casa. Declaramos que a destruição não fará parte da nossa família. Mas invocamos esse precioso sangue de Jesus, o Cordeiro que morreu por nós, mas ressuscitou ele, que nós glorificamos e lembramos essa noite e proclamamos: Senhor, guarda-nos. E hoje comece agora a envolver cada casa aqui representada. E a vida começa nesses próximos 7 dias. Haverá transformação, libertação, cura, ativação, prosperidade, abundância, conversão, arrependimento. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Pegue agora, deixa de novo o teu cálice. Esse agora é o cálice que representa a libertação. O primeiro, a santificação.
O segundo, a libertação. O Senhor nos libertou, amém? Pode falar para o teu irmão, o Senhor te salvou. Mas Ele não só te salvou, Ele te tirou dos ambientes de escravidão. Lembra da aliança? Olha o que o Senhor disse. Primeiro voto, eu tirei as cargas das tuas costas. Depois, eu te livrei da casa da servidão. Esse é o segundo passo que o Senhor nos dá. A liberdade. Ele poderia simplesmente ter nos levado para o céu. Mas ele disse, não. Eu redimo a tua alma e tiro o poder da sepultura. Eu liberto você da casa da escravidão. Então veja, esse segundo cálice, ele vem trazendo uma característica de que toda maldição o Senhor colocou naquela cruz, amém? Deuteronômio 21, 22, 23 diz, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e o pendurar no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, quando que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Assim, não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Em Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, preste atenção aqui. O fato não é só Jesus ter morrido. Jesus poderia ter sido morto apedrejado, decapitado, empurrado de espinhadeiro, queimado, degolado, enforcado. O fato não é só Jesus ter morrido. A morte de cruz era a morte que o tornava maldito. Ou seja, toda maldição foi parar nele. A minha maldição foi parar nele. Então, preste atenção, a morte de Jesus precisava ser uma morte que tornasse ele a maldição de todos os seres humanos, para que nele nós fôssemos benditos. Amém? Então diga assim, ele morreu e se tornou maldição, pegando a minha maldição e colocando naquela cruz. Hoje não há mais maldição que não foi colocado naquela cruz. Por isso hoje eu reivindico sobre a minha vida cruz e toda a casa de seu irmão que ainda tenta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, as minhas finanças, contra o meu chamado, contra os meus empreendimentos, contra os meus filhos, é quebrado agora. Pega o teu cálice. Senhor, nós nos apropriamos da libertação e declaramos que não há mais maldição que possa suportar a tua glória. Por isso somos livres, em nome de Jesus. Amém. Tome esse cálice. Aleluia.
Pegue o teu batizado. Se você não partiu, parta no meio. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós aqui somos uma igreja que sempre falamos de batalha espiritual. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Que esse processo da Páscoa ele tem dois momentos: o partir e guardar como a morte, mas depois pegar isso e agora nós vamos comer. Porque esse é o processo que Jesus morreu, perdoou, mas foi nas regiões de sombra da morte e nos libertou e agora ressuscitou. Por isso quebrou nossa maldição, porque ele quebrou o cativeiro. Ele tomou a chave da morte, do inferno. Então não há mais prisão que possa nos prender. Aquilo que nós vimos ontem, as portas estão abertas. Agora aqueles que estão dispostos a sair, sairão. As cadeias não têm mais portas. Não são mais trancadas. Porque o Senhor tem a chave. E está aberta para nós sairmos. Sabe uma das coisas que eu entendi? Hoje ministrando à tarde. E olhando para esse ato, eu falei, cara, não sei se eles entenderam isso. Mas veja, todo pacto das trevas, do seu maior nível de pacto, é quando as pessoas iam nos cemitérios violar túmulo para poder comer carne de defunto. Esse é o maior nível de pacto que existe. Mas o Senhor Jesus disse: quem não comer do meu corpo, ou não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, eu também tenho que comer. Mas veja, eu não como a carne de um morto, defunto. Eu como da carne daquele que ressuscitou e vive. Entende, irmãos? Que o ato profético aqui não é comer da carne daquele que morreu, mas é comer da carne daquele que ressuscitou e está vivo. Amém? Esse não é o pão daquele que morreu. Esse não é o corpo do Cristo morto. Esse é o corpo vivo de Jesus. Por isso ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu proclamo que quando você comer, o Senhor traga vida sempre na tua vida, na tua genética e em tudo aquilo que te pertence. Amém? Coma no pão de Jesus. Agora pega tuas ervas amargas. Dessa vez os irmãos foram bonzinhos, que eu estou ruim. Em anos passados era boldo mesmo. Verdade. E era quase um talo de boldo a cada um. E como o apóstolo era o maior.
Pega a tua erva amarga. A erva amarga, ele vai lembrar do tempo de escravidão, o tempo de pecado, o tempo de julgo. Irmãos, lembre-se, esse ato é a memória. Estamos criando memória. Para que você nunca esqueça, querido, que é uma vida sem Jesus. A amargura de uma pessoa que vive sem se entregar a Deus. Amargura de espírito, amargura de alma. Amém? Amém. Pega a tua erva amarga, coma. E se fizer cara feia, vai ter que comer de novo. Vai parar. Pode ir embora. Só que aí eu como tudo assim. Nem precisava comer para lembrar como é que eu ensinei isso. Memória que eu tenho sucesso. Deus. O que é isso, meu Deus? Pega a tua pastinha de mel, mel de maçã. Isso representa a argamassa que eles faziam na casa da escravidão, o tempo de trabalho escravo. Sabe, irmãos, o tempo que você edifica na escravidão, eu quero que você entenda uma coisa. Veja só. Preste atenção aqui. Sabe uma das coisas que a gente não entende? A gente pensa que quando a gente fala de escravidão, é aquela pessoa que não produz. Pelo contrário, querido. Escravo trabalho. Quem mais produz é o escravo. Mas ele não produz para ele. Ele produz para aquele quem o escravizou. Sabe o que é isso? É aquilo que você faz a vida inteira. Mas você nunca vê resultado do que você fez. Você trabalhou como escravo. Você trabalhou na casa da escravidão. Mas eu declaro que você não edificará para outros, mas o Senhor te dará graça. Bem? Coma. Se você quiser pegar um pouquinho do pão, coloque aí, coma. Bom, tá? Eu quero deixar um pouquinho na frente. Argel. Tempero perfeito para carne. Agora,
Nós temos no momento da nossa janta, vamos partir do cordeiro. Algumas mesas têm ovo, outras, né, não sei se você fez, o ovo representa a vida. Nós trabalhamos, irmãos, aqueles que participaram do propósito, 3 meses comendo ovo. O ovo fala de vida, quando o Senhor diz que aquele que pede um ovo, o Pai não daria escorpião. Porque o ovo fala dessa questão da vida. Então você vai comer do cordeiro, o ovo e o arroz. Então a gente vai ter um momento de uns 20 minutos, eu creio que aqui em Comodoro uns 40. Porque esse ano foi 7 cordeiros e meio aqui. Então a gente vai participar aqui. Que você esteja aí na tua mesa, nós vamos desligar a câmera, não sei o que. E aí, depois nós chamamos de novo, amém, queridos? Fique à vontade, pode sentar.